Para a grande maioria das pessoas, a vida é um enigma, um profundo mistério, um profundo e incompreensível problema, ou pelo menos aparenta ser, mas ela é muito simples de possuirmos a chave. Mistério é apenas outro nome para a ignorância. Todas as coisas são misteriosas quando elas não são compreendidas, mas quando nós compreendemos a vida, ela não mais aparenta ser misteriosa. O homem é um ser progressivo, uma criatura em constante crescimento, diante do qual apresenta-se um oceano ilimitado de progresso, o qual só poderá ser navegado e conquistado através do desenvolvimento e da cultura de seu poder inerente. O progresso de cada indivíduo é expressivamente determinado por seu padrão mental dominante. Isso porque a mente é o fator básico e poder que domina a vida do homem. Toda atenção deveria ser dada ao padrão mental do indivíduo, pois ele irá regular as ações e direções que serão impregnadas todas as suas forças, faculdades e poder, a qual irá inevitavelmente determinar muitas experiências e o próprio destino pessoal. O padrão mental é feito de várias atitudes mentais, as quais o indivíduo adota em relação a coisas, eventos e a vida em geral. Se suas atitudes são amplas na mente, otimistas no tom e em verdade com a vida, seu padrão mental predominante irá corresponder e exibir uma tendência altamente construtiva e progressiva. Como quase todas as forças, através da personalidade da mente consciente, de uma forma ou de outra, através de atividades diárias, mentais ou físicas, são imensamente controladas pela mente consciente, então é óbvio que o padrão mental irá determinar a direção na qual o poder de cada indivíduo irá proceder. Se seu corrente padrão mental é para cima, isso é, desejoso, harmonioso e positivo, todas as suas forças serão direcionadas em um canal positivo, mas se seu corrente padrão mental é para baixo, ou seja, discordante e negativo, então praticamente todas as suas forças serão mal direcionadas. É evidente, no entanto, que todos os fatores os quais regulam a vida e experiências do homem não recebem qualquer outra influência maior do que seu próprio padrão mental. Atitudes mentais são o resultado de ideias, e essas têm suas origens em pontos de vista. Sendo assim, buscando a verdade e pontos de vista naturais, o indivíduo pode garantir melhores e superiores ideias, e essas, em retorno, irão determinar o seu padrão mental predominante. Nós temos a tendência de acreditarmos mais naquilo que nós vemos. As evidências dos sentidos são os únicos fatos que alguns aceitam, mas tem-se percebido cada vez mais que é o que nós acreditamos que irá determinar o que iremos ver. Em outras palavras, acreditar é ver. Muito mais derrotas e falhas são devidas à cegueira mental do que a desvios de moral. Se o indivíduo vive unicamente por seus sentidos físicos, seu mundo será muito pequeno. É dito que o mundo de um inseto é tão grande quanto a folhagem que ele vive, e muitas vezes ele nem chega a viver tempo suficiente para consumir toda a sua folha. Em relação ao homem, se ele vive de acordo com os seus sentidos, o mais amplo senso que ele poderá ter será de acordo com os sinais dos mesmos. Sendo assim, nosso mundo só poderá se estender até onde nós formos capazes de vermos. Se nós acreditarmos no testemunho de nossos olhos, nós poderemos aceitar condições que não são verdadeiras. Por exemplo, se você olhar para um trilho de trem, você irá observar que ao longe os dois trilhos se convertem em um único ponto. Isso não é verdade. Alguma vez você já parou em um porto e ficou olhando um navio lentamente afundando nas águas do mar enquanto ele está se afastando?
Aquele navio não está afundando. Nossos olhos nos enganam. Quando você estiver assustado diante de um obstáculo ou problema, lembre-se de que isso pode muito bem ser uma pura ilusão de seus sentidos, que não pode ser verdade alguma de acordo com a lei. Você sabia que você nem ao menos vê com os seus olhos? Seus olhos são como se fossem um par de janelas. Na parte de trás da janela existe um refletor, e esse refletor, em retorno, forma uma imagem do que você vê e envia uma onda elétrica. Essa onda elétrica segue por finos fios, chamados de nervos. Essa imagem chega até o cérebro e lá é relacionada com as imagens armazenadas no centro de memória. Se a imagem é uma imagem comum, já presente no reservatório de imagens, essa imagem é aceita imediatamente. Mas se estamos olhando para uma nova imagem, um novo cenário, nossa memória não conhece isso, e então nós precisamos ver a mesma imagem de novo e de novo, muitas vezes, até que ela fique armazenada. Sendo assim, nós não vemos com nossos olhos, nós enxergamos com nossa mente. Pensamento é um elemento sutil. Embora seja invisível aos sentidos físicos, ele é uma força ou substância tão real como a eletricidade, a luz, o calor, a água ou mesmo uma rocha. Nós estamos cercados por um vasto oceano de pensamentos, pelo qual nossos pensamentos passam feito uma corrente elétrica, ou pequenas partículas de luz, ou ainda ondas musicais. Você pode disparar seus pensamentos de um polo a outro, completamente ao redor da Terra, muitas vezes em menos de um simples segundo. Cientistas nos afirmam que os pensamentos possuem a velocidade da luz. Eles afirmam que nossos pensamentos viajam a uma velocidade de 186 mil milhas por segundo. Nossos pensamentos viajam a uma velocidade 930 mil vezes mais rápido do que o som de nossa voz. Nenhuma outra força ou poder no universo conhecido até hoje é tão grande e tão rápido. É um fato provado cientificamente que nossa mente é uma bateria de força maior do que qualquer elemento até hoje conhecido. Isso é um poder ilimitado. Seu poder de pensar é inexaurível. No entanto, não existe um em 1000 que esteja plenamente consciente das possibilidades de seus pensamentos. Nós somos ainda meros bebês aprendendo sobre isso. Conforme crescermos em compreensão e uso correto de nossos pensamentos, seremos capazes de banirmos nossas enfermidades e de espalhar o bem em todas as formas que nós desejarmos. É o nosso poder de pensar que determina a nossa qualidade de vida. Sempre que alguém é capaz de pensar, ele gera um poder que viaja para lá e para cá, e esse poder emana uma radiação, a qual se torna individual exatamente como ele determinar. Nossos pensamentos afetam nosso bem-estar e muitas vezes afetam a outras pessoas também. O tipo de pensamentos que nós registramos em nossa memória ou que habitualmente costumamos pensar irão atrair para nós coisas de mesma natureza. Se pegamos um pensamento de sucesso e o mantemos na mente, os elementos desse pensamento serão atraídos, pois semelhante atrai semelhante. Nós estaremos mentalmente sugando as correntes universais do pensamento de sucesso. E essas correntes de pensamentos estão totalmente ao nosso redor. Nós iremos fisicamente contatar quem pensa na mesma linha de pensamento, e mais cedo ou mais tarde, essa mente aparecerá em nossas vidas. É por isso que pessoas com uma mente voltada para o sucesso ajudam o sucesso vir até elas. Essa é a forma pela qual uma vida de sucesso é encontrada. A lei da mente está em perpétua operação e opera em ambos os sentidos. Pessoas que mantêm pensamentos de falha ou pobreza
irão gravitar em direção de tais condições. Elas, em retorno a seus pensamentos, irão atrair para suas vidas pessoas que aceitam a derrota e a pobreza. Por outro lado, nós podemos pensar em condições positivas, em sucesso e em plenitude, e da mesma forma, desfrutarmos de completude e plenitude. O que quer que seja que a mente mantenha em seus pensamentos, irá se manifestar em seu mundo exterior. Alguns pensam que devemos lidar com duas forças, ou seja, para atrair o bom, nós devemos nos afastar do mal, mas isso não é verdade. Por exemplo, se nós estamos com frio, nós não lidamos com o frio e com o calor para conseguirmos nos aquecer. Nós construímos um fogo e conforme ficamos ao redor do fogo, nós desfrutaremos do calor, que é emitido por ele e assim nos aquecemos. Conforme nos concentramos em nos aquecer e buscamos formas para isso, o frio desaparece, pois o frio é na verdade a ausência de calor. Para nos aquecermos, nós damos toda a atenção e nossos pensamentos para aquelas coisas que criam o calor. Nós ignoramos o frio e pensamos sobre o calor, conseguindo assim o calor. Prosperidade e pobreza não são duas coisas. Elas são meramente dois lados de uma mesma coisa. Elas são apenas um poder, corretamente ou erroneamente usados. Nós não podemos pensar sobre plenitude e depois nos preocuparmos com condições desfavoráveis que pode aparentemente ser real. Nós pensamos sobre plenitude e conforme pensamos nisso, a falta, que é o oposto, será absorvida e desaparecerá. Todos os nossos pensamentos devem ser mantidos em direção daquilo que desejamos para que nosso desejo seja atendido. Nossa metodologia não consiste em manipularmos dois poderes, nada de lidar com o bem e com o mal, certo ou errado, prosperidade ou pobreza. Mas conforme seguirmos a lei do bom e nos mantivermos relacionados com aquilo que é bom, nós certamente encontraremos com tudo aquilo que é bom. As forças da mente estão sempre criando, assim como um solo fértil. A natureza não diferencia entre a semente de uma erva daninha e a semente de uma flor. Ela produz as causas que geram o crescimento das duas sementes da mesma forma. A mesma energia é usada em ambas. É assim que opera a mente. A mente cria tanto o que é bom quanto o que é mal. Suas ideias determinam qual deles é que é para ser criado. Um fazendeiro que vivia em Nebraska e que havia vindo de uma pequena fazenda da Pensilvânia alguns anos antes, nunca conseguira adaptar-se para usar o empacotador, uma máquina que tritura e embala os grãos. Ele estava acostumado à moda antiga, moendo com as mãos e amarrando as sacas com as mãos. Repetidamente ele dizia para seus amigos: "Aquele moedor ainda me pega." Ele ficava preocupado cada vez que ele ocupava o seu assento na máquina. Um dia, enquanto eu estava lá, seus cavalos dispararam com ele e ele foi arremessado sobre a esteira dentro da máquina. Assim como Jó, seu maior medo, veio visitá-lo. Levou apenas alguns anos para que fosse trazido para a realidade o grande medo que inconscientemente ele envolvia-se e aceitava. Nossos medos podem fazer tanto para nós que devemos ter muito cuidado com as coisas que tememos e nos preocupamos. Anos atrás, quando uma epidemia da gripe se espalhava por todo o país e muitos estavam morrendo com essa praga, um jornal publicou um artigo muito interessante. Em letras em negrito bem destacadas, lia-se: "Não tenha medo da gripe." Era chamada de um artigo escrito por um doutor local, o qual explicava que o medo era o grande inimigo da humanidade e que ele tinha a tendência de quebrar a resistência mental da pessoa
e fazer dela mais suscetível às doenças. O mundo tem percebido cada vez mais que jamais devemos manter em nossa mente pensamentos de medo, a menos que queiramos que isso venha até nós. Seja o que for que mantivermos em nossa mente, crescerá. Por que você acha que o jardineiro preocupa-se tanto em trabalhar diligentemente em seu jardim para eliminar todas as ervas daninhas todas as semanas? Porque ele sabe que se ele não limpar as ervas daninhas, elas irão se tornar mais fortes e resistentes e irão sufocar sua plantação. Se alguma condição nos está prejudicando, talvez seja uma erva daninha que precisa ser arrancada. É importante sabermos que as atuais condições são o efeito do que nós vemos, não é a verdadeira causa que nós vemos. Mergulhe profundamente em seu celeiro mental e encontre o que é a causa. Se porventura não formos capazes de identificarmos isso, existem outros que o são. Depois, arranque fora essa erva daninha, substituindo-a por um tipo adequado de pensamento. Ou seja, se for medo, substitua por pensamentos de plenitude. Nossos problemas serão forçados a sair assim que mudarmos ou trocarmos nossas tendências de pensamento. Dessa forma, conforme mudarmos nossos pensamentos, que são ervas daninhas, eles irão morrer naturalmente, pois esse tipo de erva daninha morre devido à falta de cultivo. Enquanto nós permitirmos que as coisas pareçam ser reais para nós estaremos dando nossa energia para elas. Nós estaremos nutrindo-as, estaremos alimentando-as, nós estaremos mantendo-as vivas. Estaremos pondo nossa fé nessas coisas, quer nós gostemos ou não, e isso naturalmente deverá crescer, pois a lei do crescimento sempre trabalha para produzir qualquer semente que nós plantarmos. Em meus tempos de escola, eu me lembro que muitos de nós éramos levados a uma festa de trotes. Isso era puramente um fraternal acolhimento. Então, nós deveríamos ser inicializados e batizados. Quando eles vieram em direção ao meu colega, eles o disseram para tirar sua camisa. Ele foi vedado e eles disseram a ele que ele seria marcado com as iniciais da ordem. Eles o marcaram com cera quente de uma vela acesa. Bem, você sabe que aquela cera que pinga de uma vela não queima. Ao menos, nunca me queimou. Mas meu colega estava tão aflito e nervoso que pensou que eles estavam realmente marcando suas costas com um pedaço de ferro fervente. Depois que voltamos para o nosso quarto no dormitório, eu vi em suas costas uma letra perfeita, como se isso tivesse sido queimada com aço quente. O homem pode impregnar seus pensamentos sob a substância amorfa e causar a criação da coisa a qual está pensando. Meu colega acreditou que ele seria queimado e pensou nisso tão intensamente que aquela marca ficou em sua carne por 2 dias.